abrindo. parede, ó. Abrindo a transmissão para a gente começar aqui a live, nosso encontro semanal, né? Que sempre aos sábados ou domingos, sempre conversando aqui com a secretária e também o prefeito Dr. Nilson Diniz. Você que está chegando agora na nossa live pode acompanhar sempre as informações importantes. Já estão aqui na tela com a gente o prefeito Dr. Nilson Diniz, a secretária de saúde do nosso município, Saunara Moura. Estamos transmitindo direto também da página da prefeitura e também na página do Dr. Nilson Diniz. Vocês podem interagir deixando um comentário de vocês também. Secretária, boa tarde também ao prefeito, né, em domingo aqui, para prestar conta sempre à nossa população dessas ações que acontecem durante toda a semana e aos domingos aqui para conversar direto com a população que realmente aguarda sempre essa live para ter mais informações. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo aqui a mais uma edição dessa live. Boa tarde, Maciel, boa tarde, Saunara, todos os nossos amigos aí, internautas aí, e mais um dia que a gente senta, né, como todos os dias, ao boletim da Secretaria da Saúde. Nós estamos hoje aqui para bater um papo, fazer uma análise da semana, projetar para o futuro dessa próxima semana, quais são as nossas ações que irão ser colocadas em favor do município de Cedro. E nesse momento aqui é dar as boas-vindas, dizer que estamos aqui abertos aqui para bater esse papo com vocês e com a nossa secretária. Vamos ouvir também agora o boa tarde da secretária de saúde do nosso município, Saunara Moura. Boa tarde a todos os ouvintes e aos cedrenses. Boa tarde, nosso prefeito, doutor Nilson, a nossa primeira-dama, que eu sei que está aí, né, Ana Clécia. Boa tarde, Maciel. Mais uma vez, obrigado pelo trabalho que vem fazendo. E estamos aqui hoje, Nilson, para fazer essa prestação de conta. A gente que não tem parado nenhuma ação do município por conta do Covid. Nós temos trabalhado muito na secretaria e vamos agora fazer essa apresentação, né, dos dados, como a gente combinou de fazer sempre essa prestação de conta, né, aos sábados. Ontem não foi possível, a gente transferiu hoje para o domingo. Mas é uma prestação de conta do que estamos fazendo aí na secretaria, né, junto com a nossa equipe. Vamos colocar na tela, então, o nosso slide para quem está em casa e também já acompanhando, né, esse slide que realmente é um momento de quem está em casa sempre acompanhar por meio de números o quanto representa um trabalho de toda a equipe que está aí por trás acompanhando. E, secretária, você pode fazer na apresentação, que aí vai detalhando todas essas ações. A gente sempre começa, né, com as informações que foram destaques nas notícias na área da saúde, começando por essa que o município aí de Cedro vai receber 2 respiradores. Conta para a gente essa novidade. Essa tem uma parceria importante, né, aí da Prece, a Prece junto com a Secretaria de Saúde do Estado, Governo do Estado, né, a Prece também junto, né, com o Congresso Nacional, né, algumas lideranças do Congresso Nacional, do Dr. Nilson vai falar. Nós tivemos a possibilidade, e também com a Joana Maciel, aqui eu queria fazer meu agradecimento à doutora Joana Maciel, que nos emprestou, né, prontamente 20 respiradores para o trabalho na região do Cariri e na região norte. Então, esses respiradores, que são 300 respiradores comprados pelo governo do Estado, e mais 20 respiradores que foram emprestados por Fortaleza. Então, com isso, nós podemos dar um suporte maior em todos os municípios, e nos municípios onde a gente tinha de 50 leitos abaixo e uma equipe que sabia manusear o respirador, foi possível colocar respirador nesse município para dar uma segurança, né, maior no momento de estabilizar esse paciente para transferência. Então, nós não temos leitos de UTI. Na outra live, o doutor Nil já explicou o que é um leito de UTI. Um leito de UTI ele requer uma equipe treinada, não que essas não estejam recebendo treinamento, elas vão estar permanentemente treinadas pela Escola de Saúde Pública, mas nós temos leitos de UTI com
a máquina de fazer diálise, nós temos com tomógrafo, com ressonância magnética, com exames 24 horas. Então, nós temos que ter todo um aparato, todo um serviço para o apoio ao diagnóstico e ao tratamento, como a gente chama, que viabiliza esse leito de UTI. Então, não é só a cama, né, mas uma infinidade de coisas. Mas, pelo menos, os respiradores, que foi o que aconteceu na região norte, foi o que aconteceu aqui também em Fortaleza, né? Algumas UPAs receberam respiradores para ficar com esses pacientes, estabilizar essas pessoas até encontrar esse leito de UTI. E nós estamos fazendo todo esse trabalho agora na região do Cariri. Pode passar, Maciel? Eu queria, Salnaro, que o prefeito também desse uma palavra em relação a essa questão dos respiradores, que são uma luta, né, aí pela Press, COSEMES, sempre essas reuniões em contato aí com o governador, e isso tem proporcionado chegar a esse benefício, né, para a nossa população. Com certeza. A participação da Press nesse sentido aí foi de tentar, juntamente com o COSEMES, mostrar ao governo, tanto do Estado como do governo federal, quais seriam os municípios que estariam mais sofrendo com a falta dessa estrutura e que está mais sofrendo com os casos da pandemia da Covid. Então, naturalmente, a gente precisa uma luta aí com a Secretaria de Saúde do Estado, além da Covid, que eu acho que é uma das coisas que a gente está se preocupando, Marcelo, e a secretária sabe muito bem, é com relação ao pós-pandemia, né? Eu acho que uma coisa que nós estamos trabalhando é para que esses leitos de UTI, primeiro, eu não sei na proporção que está hoje, porque realmente é muito caro, mas estruturar leitos de UTI para permanecer na nossa região, tanto na região do Iguatu, como na região do Icó. Isso é uma primeira coisa. A segunda é que a gente possa, juntamente com o COSEMES e a Press, levar para todos os municípios cearenses, aproveitando essa estrutura que o governo comprou, essa quantidade de respiradores que foi colocado, para que cada município, e aí entraria todos os municípios pequenos do estado do Ceará, como o Cedro e muitos outros municípios, tá certo? Da nossa região e do estado de modo geral, que a gente pudesse estruturar as salas de estabilização, que ela é muito importante, que nenhum município, muitos municípios pequenos, eles não têm essa estrutura. E o que é uma sala de estabilização? Um local que você poderia, com uma equipe treinada, pudesse receber pacientes politraumatizados ou pacientes com algum distúrbio clínico que pudesse, primeiro, como diz o nome, estabilizar do ponto de vista dos sinais vitais, criar as condições mínimas para que ele pudesse ser transferido para um local mais adequado. No caso, aí para a nossa região, seria o Icó ou o Iguatu, tá certo? Então, a sala de estabilização é um momento que a gente já tem aí uma estrutura hoje montada no estado do Ceará, que é o SAMU, onde o SAMU faz uma atenção pré-hospitalar, tá certo? Levaria do SAMU, levando com mais cuidado, salvando vidas, levaria para essa sala de estabilização, a gente daria ali aquela estabilidade dos sinais vitais estarem estáveis para poder fazer a transferência com segurança desse paciente. Então, essa eu acho que vai ser uma das lutas que nós estamos trabalhando, juntamente com o nosso secretário, e a gente, com certeza, vai deixar esse Estado com essa estrutura que possa ficar para poder salvar mais vidas, né? Eu tenho aí, na parceria com o SAMU, e o Estado tem nos ajudado muito. O SAMU é um instrumento muito importante de atenção pré-hospitalar, e com essas salas de estabilização que serão colocadas nesses municípios, poderá ajudar muito, né, para que a gente possa salvar mais vidas aqui no estado do Ceará. E, além disso, conseguir manter parte desses leitos, tá certo? Desses leitos de UTI que estão aqui na nossa região. Isso é uma luta e é uma importância muito grande. Uma das coisas importantes, aí a secretária sabe muito bem, é que o Brasil, com todas as deficiências que tem, não sofre mais tanto como deveria acontecer
como ocorre até no estado americano, onde o número de óbitos é bem maior, devido a uma coisa muito importante, que apesar do pouco financiamento que nós temos para o sistema, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS tem sido uma pedra angular de estabilização para que a gente possa ultrapassar esse momento. Então, como o SUS é importante, e ele está mostrando toda a sua importância nesse momento da estruturação, a partir do momento em que ele é chegado com investimentos necessários para tocar, a gente tem aí uma quantidade de profissionais extremamente comprometidos com a causa, nem sempre estão treinados porque não foram treinados adequadamente, mas um comprometimento importante de uma legião de profissionais da área de saúde que impressiona pela luta e pela garra que vem travando aqui no estado do Ceará e nesse país. Então, o SUS é muito importante. Então, eu acho que a gente saiu do respirador para chegar no SUS para dizer que essa coisa que está sendo estruturada, ela não fica só nessa questão menor sobre a questão só da pandemia da Covid. Eu acho que Exato. é uma conquista. Um legado importante que nós vamos ter. É uma conquista de todos nós, dos municípios cearenses, é uma das coisas que nós estamos lutando para que todos os municípios possam ter essas salas de estabilização e poder salvar mais vidas e poder não ter a estrutura cara de uma UTI, porque não é possível ter, e já expliquei várias vezes em outros momentos, mas de ter aí, Leonardo, e você é uma das pessoas que tem lutado muito com isso, e com a secretária, inclusive amanhã à tarde, teremos uma reunião sobre esses assuntos da sala de estabilização aqui no estado do Ceará, e você sabe dessa luta que a gente vem travando e vem aí e vê isso aí no pós-pandemia ser estruturado no estado do Ceará. Para nós é um sonho que a gente sempre acalentava em outros momentos. Então, eu quero aqui dar essa ideia aqui, porque não dá para falar só sobre uma coisa e um ponto. Tem que puxar e ver o conjunto dessa estrutura que a gente fica muito feliz de poder enxergar essa coisa além da Covid. Ontem, Nilson, eu falei com 3 jornais exatamente sobre a importância que tem isso. Um hospital de 100 leitos, obrigatoriamente, ele tem que ter leito de UTI. E o parâmetro, a grosso modo, porque tem outras avaliações que também precisam ser vistas quando você vai habilitar um leito de UTI, o parâmetro do Ministério da Saúde ele é de 6 a 10 leitos, de 6 a 10% do número total de leitos. Claro que tem que ver as especialidades, porque a gente tem que dividir, tem todo um cálculo que faz desses leitos para as especialidades, para a obstetrícia, para o renal, enfim, você vai trabalhando isso dentro desses critérios. Eu disse para ele, não tem como eu passar para você todo o parâmetro com todas as especialidades, mas quando a gente vai falar sobre leito de UTI, a gente diz que é de 6 a 10% do número total de leitos que a unidade hospitalar deve ter a partir do momento que ela tem 100 leitos. Então, o que acontece? Isso que você falou é de extrema importância, Nilson, que é esse legado que vai ficar. Ele me disse, quantos leitos vão ficar? Eu disse, olha, eu já lhe expliquei que tem que ter uma análise do quantitativo de leito e desse cálculo. Mas nós não vamos ser mais o que éramos antes. Com esses 900 leitos que foram conquistados no estado do Ceará, nós não vamos poder ficar com todos. Porque, como eu falei para ele, no momento de pandemia, não é o que está em jogo, não é parâmetro, são as vidas. Então, o que era que o Ministério estava vendo? Dentro do plano de contingência, quanto você pode ampliar? Se o estado do Ceará dissesse que tinha capacidade instalada para mais de 2.000 leitos, era essa a conta que ele ia fazer. Só que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente vai dizer quantos leitos a gente pode ampliar, porque precisa ter capacidade instalada, precisa ter equipe para fazer isso. Então, foi muito importante. Nós vamos ficar aí com um número muito bom de leitos de UTI,
para que a gente possa trabalhar pós-pandemia essas outras especialidades que, com certeza, nós teremos muita paciente crônico, muita coisa aí para cuidar. Então, vamos para frente aí, Marcel. Vamos sim. Vamos lembrar os nossos internautas que estamos transmitindo também essa live pela Mandacaru FM, no programa Clube do Amado, lá no estúdio, Ídolo Janieres. Então, toda a nossa população está na escuta, também através da sintonia da Mandacaru FM. Vamos falar também, Ídolo Janieres. Ítalo, obrigada. Ítalo Janieres, mais uma vez, obrigado pelo seu espaço. Então, Nilson, outra coisa importante que nós fizemos foi o trabalho com o CAPS. O trabalho com o CAPS, né, durante essa pandemia, foi extremamente importante. O doutor Eduardo não deixou de ver os pacientes, naqueles pacientes graves que precisavam ser acompanhados, e nós juntamos os psicólogos para fazer um atendimento virtual, onde o cedrense ele poderia ligar, né, para um número que foi disponibilizado, também podia fazer uma chamada de vídeo com os psicólogos, enfim, ele podia escolher de que forma ele queria ser acompanhado, e nós tivemos vários atendimentos, né, um número muito grande de atendimentos aí que foram importantes, sobretudo com a questão da ansiosidade, né, nesse tempo aí, né, de longo, essa duração dessa pandemia. Então, vamos lá. Então, nós tivemos, isso aí, Nilson, é mensal, viu? Essa aí foi a entrega de junho. Então, os pacientes não se repetem, e nós estamos nos mantendo nesse número. 700 pessoas atendidas no mês que fazem uso de controle especial. Então, essas pessoas são acompanhadas, né, pelo prontuário dela, do CAPS, porque é colocado lá e é acompanhado a sua medicação, e essa medicação ela é entregada na sua residência. Então, nós fazemos uma comunicação também através dos agentes de saúde, nós temos qual é a situação dessas pessoas que estão recebendo a medicação. Se precisar de um atendimento presencial, ele vai ser agendado, ele é agendado com o nosso psiquiatra. Se não precisar do atendimento presencial, ele vai ser atendido de forma virtual e vai receber a sua medicação em casa. Então, isso foi um trabalho, esse está sendo um trabalho de extrema importância. E nós temos 2 médicos clínicos que nos ajudam com esse atendimento mensal, e nós temos o atendimento do psiquiatra. E, claro, das outros profissionais, psicólogos, né? Os terapeutas que estão lá presentes nos ajudando nesse trabalho. Então, um trabalho que nós não paramos em nenhum minuto, né, de fazer a entrega da receita a quem necessita. Esse trabalho é junto com o agente de saúde e a gente faz esse acompanhamento mensal. Pode passar? Então, está aí. Nos atendimentos do CAPS, nós tivemos 315 atendimentos da enfermagem, nós tivemos médico clínico, o médico clínico atendendo por hora, tudo direitinho, no mês de junho, 126 atendimentos, 176 do psiquiatra e 30 do psicólogo. Isso que a gente está dizendo no próprio CAPS. Então, nós temos aí 647 atendimentos que foram feitos, né, pelo CAPS, fora esse trabalho virtual que vem sendo feito também pela Secretaria de Saúde. Pode passar? Aí é um gráfico só da semana do dia 28/6 ao 5/7, onde a gente vê que tivemos um aumento, que na linha embaixo, dos recuperados, nós tivemos uma redução da observação domiciliar a partir da quinta-feira. Claro, se a gente recupera, a gente diminui a observação domiciliar, e o número de óbitos ele se manteve. Nós estamos com 5 óbitos, sendo que 4 diretos e 1 indireto. Nós não tivemos aumento, Nilson, isso está sendo importante. Nas semanas, nós estamos nos mantendo, né,
sem duplicar o número de casos, você veja que alguns municípios eles duplicam a quantidade de pessoas que são atendidas durante a semana. E o Cedro ele vem se mantendo. Eu estava conversando com técnicos da Escola de Saúde Pública sobre a importância do saúde da família nesse controle. E o Cedro tem sido fundamental. Aqui, se a gente tivesse aberto todas as unidades de uma vez, nós estávamos numa situação dificílima, Nilson. Talvez aí a gente tivesse com 300, 500 casos, como tem os outros municípios que estão aí no nosso entorno. Porque nós não estaríamos trabalhando esses pacientes com cuidado e com a responsabilidade que precisa ser. Então, nós temos uma área limpa para atender gestante, para a mulher não parar de fazer sua prevenção, para a mãe não deixar de vacinar seu filho, isso tudo numa unidade limpa, que não tem Covid. E outras 3 unidades, como unidades sentinelas, onde todas as equipes elas trabalham. Todas, nós fizemos uma escala e todos os profissionais da atenção primária, eles atendem, fazendo o acolhimento dessa pessoa. Ela passa primeiro por um técnico de enfermagem, onde ele mede a temperatura, onde ele vê a oximetria, que é aquele aparelhozinho que faz a oximetria de dedo, para ver como é que está a saturação dela, se ela está bem, se não está, se diminuiu a oxigenação dela. Então, mede, afere a PA, a pressão arterial, vê todos os sinais e aí depois passa esse paciente para o médico para fazer a sua avaliação. E dentro da mesma unidade, nós colocamos 3 salas, que elas são independentes e separadas, onde a gente faz a testagem. Teste rápido e uma para fazer suave. Porque você bem sabe, doutor Nilson, que nós não podemos fazer teste de qualquer maneira, né? As pessoas têm que ter um local para estar fazendo esse teste e depois a gente fazer a desinfecção do local. Então, nós temos aí 979 pacientes monitorados, 906 descartados, um caso suspeito, que foi um suave colhido, 76 confirmados, 41 curados, temos esses 5 óbitos, como eu falei, 2 internações domiciliar, porque 2 internações hospitalar, essas internações são locais, nós temos uma fora do domicílio agora, e na observação domiciliar nós temos 28 pacientes que estão na observação domiciliar. Então, nós temos 1.863 moradores sendo monitorados. Sanara, antes de você passar para essa parte dos monitorados, eu queria que você colocasse uma coisa assim para as pessoas. Eu vi 2 momentos importantes aí para você colocar. Você colocou a questão dos pacientes que estão no CAPS. Então, a quantidade de atendimento em que se faz atendimento no seu domicílio, através de uma videochamada, alguma coisa desse tipo. E a importância da conexão deles com toda a equipe, isso é uma coisa. O sistema presencial existe agora numa menor escala, né? Para proteger justamente as pessoas na demanda de se deslocar, essa quantidade de pessoas que são trabalhadas no CAPS que vão para lá. A outra é uma coisa que eu queria que você explicasse para as pessoas e para que elas entendessem, por que é que a gente tomou a decisão de não deixar todas as unidades abertas, que isso aí não é uma invenção da secretária, porque qual a orientação que foi dada, quem foi que definiu isso como uma estratégia para que a gente pudesse proteger a população e orientar. Isso é importante, porque muitas pessoas, às vezes, não compreendem esse papel da proteção que a gente dá. E a questão também da dispensação de dispensar medicamento para que o próprio agente comunitário de saúde receba o medicamento e leve
para entregar na casa daqueles pacientes. Na casa da pessoa acompanhada por ele. Hipertenso e tal, tal, tal. Então, explique aí, porque há uma necessidade da gente saber que há uma preocupação na proteção. E a gente sabe que quanto mais pessoas vão se deslocar para todas as unidades da mesma forma, a gente estaria ali fazendo um local que daria muita conexão entre as pessoas, e esses contatos iam ter contatos cruzados também. Isso ampliaria o número, né, de pessoas contaminadas dentro do município. Então, fale para as pessoas entenderem esse complexo, depois você faz o monitoramento. Nós tínhamos que proteger os profissionais e tínhamos que proteger a população. O que é que a epidemiologia fala, né, para a gente? A vigilância sanitária e a epidemiologia, elas são fundamentais quando preparam notas técnicas, explicando para os gestores como deve ser feito o trabalho. Então, essa infecção, essa contaminação cruzada que você falou, foi um determinante para que a gente pudesse ficar atento e não abrir todas as unidades. O segundo ponto é que a gente precisava diminuir a carga que esse profissional é acometido também. Então, nós fizemos uma escala de 14 por 48, de pronto que ele cumpre a carga horária do PSF. Nós não temos nenhum profissional sem cumprir a carga do PSF. E ele faz seus atendimentos, né? Ele faz os atendimentos na unidade, onde ele fica um dia e ele passa 2 fora do município, porque ele precisa desse descanso, digamos assim, do trabalho, para que ele não venha também ser infectado. Com isso, doutor Nilson, o senhor viu que o percentual de profissional que nós tivemos doente no município foi muito pequeno. Pouquíssimo, nenhum pode-se dizer que se infectou no centro, né? Nós fizemos a pesquisa e esses profissionais que tiveram a doença, que foram infectados, eles não foram infectados trabalhando no nosso município. Eles foram infectados no município de origem, no município que eles moram. Então, assim, isso foi extremamente importante. Então, quando nós começamos o trabalho, nós fomos ler a nota técnica, era uma coisa nova para todo mundo, para todos nós, e nós fomos ler a nota técnica, onde ela dizia exatamente isso, que nós tínhamos que ter unidades limpas. Essas unidades limpas, para que a gente pudesse atender pessoas que tivessem necessidades especiais. Que necessidades são essas? A gestante, que ela não pode estar junto com as pessoas que estão doentes, os idosos, os que têm comorbidade, as crianças que precisam, que vão fazer sua puericultura e vão fazer sua vacina, e as demais pessoas, a gente precisava ter unidades para acolhimento dessas pessoas. Então, aí no Cedro, nós trabalhamos dessa forma. Uma unidade limpa, onde a gente pode fazer tudo isso, vacina, com todo cuidado. E essa equipe que trabalha na unidade limpa, ela não trabalha na unidade sentinela. Nós dividimos também a escala, certo? Os profissionais que trabalham nessas unidades, elas vão ver só esse tipo de atendimento, vão fazer vacina. Aí nós temos 2 técnicos, doutor Nilson, que fazem as vacinas nos distritos e nos sítios. Ninguém ficou sem atendimento. Aí nós temos a enfermagem que vai toda semana ver esses pacientes que são acamados lá da sua região. Então, nós tivemos todo um cuidado para não misturar essas pessoas todas dentro de uma unidade. Se nós tivéssemos feito isso, nós estávamos com um número de casos muito grande, porque não tinha como controlar. Até para entrar na unidade, hoje no Cedro, a gente tem essa forma de acolhimento. Como eu falei, se ela tem síndrome respiratória, o atendimento vai de um jeito. Se ela não tem nenhum sintoma, o atendimento dela entra de outra forma. Então,
esse foi todo um cuidado tomado, né, pela equipe. Queria aqui agradecer a todos os que compõem essa equipe, né, porque todos são envolvidos. Quando a gente vai mudar a estratégia, quando a gente vai fazer qualquer tomada de decisão, senta com todo mundo lá na secretaria para que a gente possa decidir como é que vai fazer esse trabalho, qual a melhor forma de agir, escutando quem está lá na epidemiologia, acompanhando os casos, escutando quem é coordenação de saúde da família, sobretudo lendo as notas técnicas, que elas são importantes. A leitura da nota técnica esclarece, porque isso foi o que foi estudado, tudo que foi estudado até hoje da doença, ela vai para uma nota técnica. Então, nós temos que trabalhar guiado pelo que deu certo, pelos estudos, pela ciência. Nós não podemos estar achando que vai ser assim ou achando que vamos fazer dessa forma. Então, todas as vezes que vai se tomar uma medida, você veja pela forma como nós fizemos desinfecção, que foi diferente, por que nós não colocamos, né, muita coisa aí no cérebro que não tinha sentido, que não tinha estudo, nem comprovação científica, nem tinha nada disso. Então, se a doença já é, né, por si só, nova, difícil de ser trabalhada, dificílima, porque todo dia aparece sintoma diferente, todo dia aparece uma pessoa que positivou e que teve um sintoma completamente diferente de todo mundo, né? Isso aí o senhor pode até falar. A gente já viu gente que com otite e deu positivo, nós tivemos pessoas que não tiveram nenhum sintoma respiratório, tiveram sintoma gastrointestinal, tivemos pessoas que, enfim, de todas as formas, e a gente não pode estar misturando todo mundo, né? Exatamente por isso, porque ninguém sabe, Nilson, quem é que está doente, e os sintomas, eles não têm uma regra comum, é só isso aqui, as pessoas estão sentindo isso, tem Covid. Então, não é dessa forma, você tem que ter um cuidado muito grande, não dava para misturar todo mundo. Então, o Cedro tomou essa medida e, com seu apoio, né, para que a gente pudesse fazer um trabalho diferente, e isso nos dá a segurança de estar com 76 casos até hoje. Nós não tivemos e nem uma semana, se você observar todas as semanas do Cedro, e o quantitativo de semanas que nós ficamos sem positivar, sem aumentar o número de casos, se deve a esse trabalho também que nós estamos fazendo aí no município. Além disso, tem vários casos desses aí de pessoas que vieram de fora, já vieram com a própria doença, né? Então, exatamente. Aí, gente que veio de Fortaleza, que veio de Recife, que veio do Cariri, enfim, que já vieram com a doença, e a gente só fez fazer a testagem e depois acompanhá-los. E porque estávamos monitorando, conseguimos... Isso, é o monitoramento que você vai falar daqui a pouco. Mas só duas coisas a mais aí para complementar, foi a utilização também de EPIs, né, que deu também uma garantia de segurança para os nossos profissionais poderem atuar, e, além disso, a testagem com frequência regular dos nossos profissionais da área de saúde, para que a gente não tivesse, por exemplo, uma enfermeira contaminada atendendo as pessoas, né? Ou um médico, ou um técnico de enfermagem, né? Porque ali é o contato muito próximo, né? Então, a gente precisa ficar sempre testando esses profissionais para que eles possam ser monitorados e poder não ser um veículo de transmissão, né? Para causar mais infecção. Então, é importante... Você pode observar que nós não tivemos nenhuma reclamação aí no Cedro de EPI. Exato, é isso que nós estamos falando, a importância da gente ter os EPIs para os nossos profissionais poderem trabalhar, além disso, de testagem para que eles possam se proteger a si e, naturalmente, proteger os nossos pacientes, né? Porque você imagina um profissional da área de saúde, um enfermeiro, um técnico, um médico, estando contaminado e passar uma semana atendendo, ele faz um
uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas, porque o contato do profissional médico Exatamente. em cima, É né? muito grande, né? É muito próximo, né? Muito próximo, né? Então, seria assim, uma possibilidade muito grande de contaminação. Então, só para você explicar isso aí, da importância, porque essa história de fazer unidades limpas, de fazer esses plantões, de colocar o atendimento até estender até 21 horas, atender no final de semana, Esse fazer também essa foi outro. divisão, isso foi muito importante, né, das unidades básicas de saúde, Para poder a gente trabalhar tirar as pessoas de dentro do no final de hospital, semana, né? porque ali é importante para que a gente possa compreender, quem está nos ouvindo aí, é evidente que, como você falou, hoje nós estamos enxergando que existe uma quantidade muito grande de sintomas e sinais que são diferentes do que a gente percebia no começo. Tanto é que o governo bota a síndrome gripal como sendo a coisa que todos eles teriam, mas a gente viu que outros sintomas estão aparecendo. Mas, de qualquer forma, fez com que a gente pegasse a maior parte dos pacientes suspeitos e encaminhasse para um local que não pudesse misturar quem fosse para a emergência do hospital. Então, nós temos 2 unidades atendendo todos os dias, inclusive... 3 unidades, 3. Né? Fazendo esse atendimento, inclusive no final de semana, tá certo? Fazendo esse atendimento para que as pessoas possam cada vez mais estar protegidas de não contaminar, né, os outros, né? Então, a gente precisa ter essa explicação, porque essas coisas de poder trabalhar de maneira ordenada e de poder proteger os profissionais e proteger a população, dificulta a transmissão como uma forma que, se você não tiver esse controle, naturalmente você pode estar transmitindo mais infecção do que está mais piorando a situação dessas pessoas do que melhorando, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quero dizer que essas orientações não é uma coisa da cabeça da secretária, isso aí é uma determinação que tem dentro da saúde, e isso é importante para que a gente possa utilizar em favor do conhecimento da ciência, em favor da nossa população. É só para colocar isso, Alnara, para poder as pessoas poderem entender um pouco sobre a forma de trabalhar nas unidades básicas de saúde e no hospital. Certo? Agora, dê uma palavra aí sobre o monitoramento aí, pode falar. Pronto. Outra ação também do município, que essa, Nilson, é realmente a da experiência acumulada, né? Nós tivemos um trabalho aqui no estado de Ceará com a epidemia de cólera, do qual eu participei, era coordenadora regional em Brejo Santo, e o doutor Jurandir Frutuoso era o nosso secretário. Então, nós tivemos um trabalho belíssimo para o controle de cólera aqui no município. E o que foi mais importante foi o monitoramento. O monitoramento quem está na guerra tem que ir até o campo, né, para lutar, senão não ganha. Se não tiver em cima, e aqui nós tínhamos 2 cuidados grandes. Nós nem poderíamos estar perto, como era na cólera, porque a cólera a gente podia chegar perto do paciente, mas o vírus a gente não podia ficar perto das pessoas. E aí, como monitorar sem chegar perto? Que monitorar não é que a pessoa não vai andar no meio da rua, não. Monitorar é você ter as pessoas e saber que grupo de pessoas você vai acompanhar, né, para que elas não venham ter nenhum problema mais sério durante todo o desenrolar dessa pandemia. Então, era dessa forma. Então, como foi que nós dividimos? Primeiro, nós dividimos o município, nós temos 12 equipes de saúde da família, e nós colocamos 4 coordenação, cada uma com 3 equipes, para fazer o monitoramento. Começa daí. Então, cada um desses coordenadores, eles dão conta de 3 equipes de saúde da família. E aí é que começa o trabalho de quais grupos seriam monitorados. Então, o paciente ele vai para Fortaleza para fazer radioterapia, quimioterapia, ele é da oncologia, vai com acompanhante, na volta ele tem que ser monitorado, na ida e na volta. O paciente é renal crônico, ele vai
3 vezes na semana fazer sua diálise? Vai. Então, nós temos que ter um dia para fazer o teste desse paciente para a gente monitorar ele e se tiver acompanhante. O paciente tem hipertensão, diabetes, né? Ele é acamado, ele tem qualquer doença que vá deprimir seu sistema imunológico, né? E aí nós fomos vendo esses grupos e nos organizando para monitorar. O agente de saúde trouxe o contato dessas pessoas para esses 4 coordenadores. E cada um deles tem um número de pessoas que eles ligam 3 vezes ao dia, fazendo as perguntas que são necessárias para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde precisa saber se ele teve algum sintoma, se está bem, se está tomando a medicação, se sua diabetes está equilibrada, se sua pressão está equilibrada, que isso é importante para a gente. Não é só para o Covid, não. Se ele está descompensado, ele é de risco. O diabético, se ele descompensa, ele passa a ser de maior risco para o Covid. E nós temos que ir lá organizar, né, esse paciente com as nossas equipes. Tem que organizar e deixar ele estabilizado para que ele não venha complicar. Então, isso é um trabalho extremamente árduo. É um trabalho difícil. Não vi em nenhum município esse trabalho que nós fizemos isso e que estamos fazendo até hoje. Então, todas as pessoas que têm essa necessidade, nós estamos fazendo essa ligação para saber como é que eles estão. Aqui, como nós já temos o vírus em todo o município, né, porque ninguém pode mais dizer que o Cedro não tem também a transmissão, não está em transmissão comunitária, nós temos sim, desde que o Estado se colocou como transmissão comunitária, que nós trabalhamos como se tivéssemos também, como se estivéssemos na mesma situação. Então, nós passamos a mostrar aí no nosso mapa como é que estava a situação. Uma preocupação nossa é exatamente casos em sítios, em distritos, né, que nós achávamos que não íamos ter esse problema. Isso. Acho que não passava pela cabeça do Estado, do secretário, nem de ninguém que trabalha com epidemiologia, que fôssemos ter casos logo nos sítios, porque nós temos 61 na sede, né, mas nós temos 4 na Assunção, 5 no Vale São Miguel, 3 na Várzea da Conceição, 2 no Lajeado e 1 no Santo Antônio. Exatamente essas pessoas que vêm de fora, né, para os seus distritos e que vêm com a doença e que ele passa assintomático e passa a transmitir para as outras pessoas, né? Então, mesmo sendo monitorado, a gente tinha aquelas pessoas assintomáticas que levaram tempo aí, 1 semana, 2, no certo, fazendo essa transmissão, né? Mesmo, às vezes, não estava, ainda estava na janela, fazia o teste rápido e esse teste dava negativo, né? Depois era que vinha positivar. Então, nós tivemos muito caso desse tipo aí no SED. Então, são 15 na zona rural, né? E 61 na zona urbana. Pode passar. Quer falar alguma coisa do monitoramento, Nilson? E aí, secretários? Pois não, Marcelo. Só para a gente complementar a questão dos bairros, né? Aqui em Sede, por exemplo, o bairro Centro e Fátima está liderando aí, né? Nós temos o Alto Padeiro com 6 casos, o Pega Voz com 5, o Jardim Afonso Celso com 2, o Prado com 14, até semana passada o Prado mantinha essa liderança, o Açude Novo com 6, Divisão com 6, o Planalto dos Cadeiras com 3, Vila Operária com 4 e o Planalto dos Lemos, que é o Cedro 2 e o Alto da Floresta, não existe nenhum registro ainda de casos confirmados aí da Covid-19. Complementa, prefeito. Eu queria só colocar o que você colocou aí desse monitoramento. O monitoramento é um trabalho que hoje, só para ter uma ideia, a quantidade de pessoas hoje monitoradas
é em torno de 1.500 pessoas. 1.800, 1.800. 1.800 pessoas, só para dar esse detalhe. Essas pessoas, as que têm condição de ligar, 1.863 pessoas. Então, quem tem telefone recebe, em média, 3 ligações diárias, tá certo? Então, da equipe. E quem não tem telefone, O agente de saúde faz o monitoramento. Vai fazer esse monitoramento. Então, assim, é um trabalho gigante, isso é todo dia, isso não é essa quantidade de... Multiplica aí por, vamos supor, acho que 1.500 ou mais 1.600 pessoas, vezes 3, você vê quantas ligações são feitas diariamente para acompanhar se o paciente tem dispneia, se tem febre, se tem descompensação, está tomando a medicação. É um trabalho dessas pessoas que são extremamente vulneráveis. E por que é que a gente faz o monitoramento? Né? Para que é que serve o monitoramento? Né? Às vezes, sim, está monitorando, sim, mas para quê? Justamente essas pessoas, hoje nós temos os protocolos para fazer utilização de medicação mais rápido possível. Então, o primeiro protocolo que a gente tem utilizado a nível ambulatorial é o que o Estado, através da Escola de Saúde Pública, e a gente fez isso porque lá na Escola de Saúde Pública há um grupo de profissionais estudando quais seriam os protocolos que a gente deveria colocar, e há um consenso, né, de fazer isso. Então, a nível ambulatorial é de usar corticoide e azitromicina. Então, nós temos essa medicação disponível no Cedro, à disposição para quem ocorrer a necessidade desde o começo. Então, deu sintoma, o problema é que, às vezes, as pessoas não compreendem, né? E aí é que está a preocupação nossa sobre isso, porque essa ideia lá atrás, no começo de março, né, e até abril, a gente achava que era mais uma síndrome gripal. E aí, muitas pessoas aqui em Fortaleza, que nós acompanhamos e vimos muito depoimento nesse sentido, as pessoas, quando chegavam, às vezes, nas unidades de saúde ou nos próprios hospitais, já chegavam numa situação extremamente grave. Por isso, houve uma mortalidade maior. Tá certo? Houve uma mortalidade maior, porque também nós não compreendíamos também como é que isso estava acontecendo. E, às vezes, a pessoa aparecia com a diarreia quando chegava no hospital já com falta de ar também, ou com outros comemorativos, já chegava numa fase mais avançada. E isso modificou, e esse monitoramento tem esse papel, né? E os profissionais hoje também estão mais treinados nesse sentido, de poder enxergar uma pessoa comum. É diferente você pegar um adolescente ou um jovem com um quadro gripal e pegar um paciente idoso. Você pegou um paciente idoso, opa, aí ali já está a ideia da gente pensar de poder fazer atuar logo com a medicação, mesmo que às vezes a gente não tenha certeza, mas de poder atuar justamente para fazer com que aquela situação, enquanto não sai o resultado, ou o resultado não possa permitir ser feito naquele momento, a gente possa atuar de maneira adequada e evitando que esses pacientes se tornem mais graves e, em ficando mais graves, precisando de uma internação hospitalar e, quem sabe, até, às vezes, de uma UTI. Então, o monitoramento é fundamental, porque essas pessoas que estão sendo monitoradas, elas são pessoas vulneráveis, elas são pessoas que não podem perder um dia de uma medicação específica. O que a gente não pode fazer é medicação sem a necessidade. Quer dizer, medicar para prevenir. Não existe essa parte de prevenção. Até o momento, não existe. O que existe começou o sintoma, a gente começar também o tratamento. Então, quanto mais precoce você inicia o tratamento, naturalmente, você consegue fazer com que esses casos não fiquem mais graves. Agora, não existe, até agora, pelo menos que eu tenha visto, algum trabalho, não existe medicação profilática. Eu não estou sentindo nada, eu estou aqui na minha casa, e aí eu vou tomar uma medicação simplesmente porque eu quero me prevenir. Esses estudos aí eu não vi ainda, e não há um protocolo dentro da Escola de Saúde Pública. Quem é gestor, como a secretária, né,
e todos nós, nós não podemos colocar isso, uma fala desse tipo, como uma fala oficial, porque você tem responsabilidade. Se você colocar que as pessoas tomem determinado medicamento sem ter uma comprovação científica, você pode incorrer no erro, algumas pessoas podem ter problemas, ou podem morrer, né, por isso. Pode até ter um problema mais sério e morrer, e aí você ser responsabilizado. Você colocou uma coisa que não estava dentro de um quadro. Até porque, Nilson, não tem nenhum protocolo para o COVID. Tem recomendação, né? Nessa fase mais aguda, para o processo inflamatório, usa o corticoide, né? E faz o antibiótico. Então, assim, mas não é protocolo. O nome protocolo, essa palavra protocolo, ela só acontece quando você tem comprovação científica. E é como você falou, nós não temos medicamento para COVID. Nós temos medicamento para as reações que essas pessoas vão sentir. A cada sinal e sintoma, o médico vai fazer uma avaliação do que vai usar. Inclusive, nós discutimos muito, doutor Nilson, com os secretários nessas reuniões que nós temos na quarta-feira, exatamente sobre isso, exatamente sobre a necessidade que a gente tem em observar o que é feito no hospital, como é o manejo do paciente no hospital, ele estando no leito clínico, como é o manejo do paciente quando ele está no leito de UTI e como é o manejo do paciente quando ele está no domicílio, nas equipes de saúde da família. Então, a escola teve esse cuidado de, para cada área, para cada complexidade, né, do paciente, ele ter uma recomendação para que o médico escolha como vai tratar. Então, vamos para frente aí? Isso, ok, vai lá. Era só para fazer esse adendo aí. Uhum. Olha, Nilson, essas são todas as semanas que nós trabalhamos, as semanas epidemiológicas, onde nós tivemos 36.803 atendimentos de monitoramento. Porque nas primeiras semanas, nós estávamos trabalhando exatamente essa busca das pessoas e dos contatos para que a gente pudesse começar esse trabalho. E aí você veja o crescimento que esse monitoramento vai tendo. É exatamente à medida que a gente ia tendo as respostas, né, com os agentes de saúde, esse monitoramento ia também aumentando. Era trocando a roda com o carro andando. Tinha que fazer exatamente o monitoramento de quem a gente já tinha, né, a informação. Está aí mais uma vez, né, o monitoramento. Nós temos aqui o mês de julho já, né? Só agora no mês de julho, né, Maciel? Na quinta semana, Nilson, nós já fizemos 9.131 atendimentos. Então... É o monitoramento de março, quando começou a pandemia, secretário, de março até julho. Os 36 mil, esse aqui, ó. Nós saímos de maio, que foi quando a gente começa a receber, né, Marcelo, as informações que a gente dá essa subida, né, aí no número de atendimentos que fizemos, né? Isso mesmo. Pode passar. Aqui são os nossos números. Nós temos 3,38% das pessoas, viu, Nilson, de Cedro, já testadas. Nosso percentual, ele é um percentual muito bom, perto de alguns municípios que não chega a 1% de testagem. Nós já testamos 3,38% e estamos subindo nesse número de testagem. Nós temos 0,02% de óbitos, 0,30% de confirmados, 0,16% de recuperados, mas nós temos uma taxa de letalidade de 6,57% e uma taxa de incidência de 58,7%. E a nossa taxa de ocupação de 10%, essa é a ocupação hospitalar. Então, isso tudo é feito em cima
Dessa população, a nossa taxa de letalidade já chegou a 9. Isso. Ela agora deu uma equilibrada, né? Nós estamos com 6,57. Tinha essa preocupação quando ela estava em 9. Na última live que nós fizemos, Nilson, ela estava com 9 ponto, eu não sei se era 67, não era, Maciel? 67. 9,67. Estava extremamente preocupante, porque aí essa taxa a gente tem que avaliar o risco que a pessoa tem de vir a complicar e a óbito, nessa taxa de letalidade, que é diferente da taxa de mortalidade. Então, assim, e o número de testes influencia também na taxa de letalidade, né? Você precisa testar muito para melhorar essa taxa, porque aí, quanto mais você trabalha no claro, né? Você não pode trabalhar no escuro, porque nós vamos ter um problema muito grande se a gente não conhecer a realidade do município. Então, quanto mais a gente testa, melhor faz o planejamento, né, para os atendimentos dessa população. Pode passar? Só complementar essa informação, Sayonara, eu só queria Ou colocar, não? era o seguinte, por que é importante a gente fazer os testes, né? E tem dois tipos de testes que a população já sabe, um que faz no sangue e outro que faz coletando secreção nasal e da orofaringe, tá certo? Mas por que é importante a gente fazer esses testes? Porque quanto mais a gente testar, mais a gente vai separar quem pode ter o vírus e quem não tem. E quando a gente identifica uma pessoa, aquele teste não fica só naquela pessoa. A gente vai atrás da família, saber com quem é que ele mora, se mora com a mulher, se mora com o filho, se tem um filho, se tem... Enfim, quais são aqueles membros que estão na família, e todos eles são testados. Para quê? Para que a gente possa dar uma orientação e o isolamento social, a quarentena que eles precisam para poder proteger. E no caso de identificar dentro da sua residência, né, se aquela pessoa tem comorbidade, se é um diabético, se é uma pessoa que é idoso. Então, essa avaliação inicial é importante porque é um paciente em potencial que pode complicar. Então, mais ainda importante para poder, se for necessário, iniciar um tratamento mais precoce. Então, você testa mais porque a gente consegue, assim, proteger mais as famílias. Se eu faço um teste, identifico uma pessoa que possa ter sintomas mais precoces, se é um paciente com comorbidade, mais cedo eu uso a medicação que nós estamos trabalhando e, naturalmente, diminui a probabilidade daquela pessoa desenvolver um quadro mais grave. Então, a importância de poder fazer mais testes é por conta disso. Não é para... Às vezes as pessoas não entendem por que é que se faz tanto teste. Então, é importante explicar, porque é uma forma da gente proteger, separar, né? Poder orientar, tá certo? Poder fazer com que as pessoas possam compreender que quem está realmente doente tem que fazer o isolamento, naturalmente, proteger as outras pessoas, proteger os seus, ter uma observação maior, fazer o que a gente chama de bloqueio, que é de pegar aquela família e poder identificá-la se tiver alguma coisa que possa complicar e possa ser feito o tratamento. Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque o tratamento precoce, já que a gente vem fazendo agora, depois desse mês de maio para cá, que a gente está estabelecendo esse protocolo, final de abril, começo de maio, a gente tem procurado diminuir muito mais as nossas complicações diante desse quadro que a gente está tendo aí. Agora, de qualquer maneira, essa é a importância da gente fazer a quantidade de testes. E nós iremos, com certeza, fazer muito mais para o futuro, porque o problema, mesmo que essa pandemia, como ocorreu em outros lugares, né? Por exemplo, como a cidade de Fortaleza, que diminuiu o número de pacientes que procuram as unidades, o certo também vai acontecer. Quando é que vai acontecer? Eu acredito que nas próximas semanas isso possa acontecer. Agora, nós vamos todos ainda ficarmos nessa situação de ter
o vírus entre nós. Então, para isso, nós vamos ter que, até o final desse ano, com certeza, nós vamos ter que ficar algum tipo de monitoramento. Esse problema ele não vai desaparecer. É evidente que se a gente tiver uma diminuição do número de pessoas, a diminuição de pacientes ficando infectados ao mesmo tempo, então nós vamos ter muito mais condições de dar uma segurança. E, para isso, nós, até o final do ano, vamos ficar fazendo testagem com alguém que esteja sintomático ou que tal, para poder proteger a ele e a família e aquelas pessoas que ele tem contato. Então, por isso que é importante fazer isso. Duas coisas, Nilson, que eu acho importante, que esse é o dilema hoje, que eu acho, de todos os gestores, né? No seu caso. No seu caso e de todos os prefeitos, governadores, enfim, que é exatamente definir o alcance e o período que nós vamos trabalhar, que nós vamos estar nessa situação da pandemia. Em que momento recuar, em que momento avançar, né, em etapas para que a gente possa flexibilizar isso. Hoje, todos vocês estão passando por essa dificuldade, né? Outra dificuldade que eu vejo nos municípios com relação aos testes, o tempo que a gente tem que testar muito, as pessoas querem fazer a avaliação de teste. A avaliação do teste, quem deve fazer é o médico, né? Não é fácil fazer a avaliação do teste. Não é fácil do comportamento do vírus. Nós estamos vendo toda hora estudos que nos mostram coisas completamente diferentes do que nós estudamos até. Porque dizendo que o paciente não confere a proteção depois que ele é acometido pelo vírus, pacientes que não soroconvertem com 21 dias. Então, são coisas difíceis até para quem é da área da saúde explicar. É tanto que todas as vezes que a gente tem uma dúvida, a gente recorre a você, com o doutor Ivo Castelli, para nos explicar lá na secretaria sobre situações que a gente precisa também de uma análise de um especialista para estar nos ajudando, né? Como é que nós vamos nos comportar e como nós vamos dizer para esse paciente o que significa aquele teste. Então, são coisas bem complexas que nós estamos vivendo agora. E, claro, nós não vamos parar de testar e nem de monitorar enquanto a gente não tiver uma vacina, né, para que a gente possa aí fazer em todas as pessoas e, enfim, liberdade, né? A liberdade só vai acontecer com a vacina. A verdade é essa. Então, vamos adiante. Vamos para a nossa próxima tela. Vamos falar que nem só da Covid-19 o município vem tratando, né, secretária? Essa relação também com os cuidados aí das arboviroses é algo também preocupante da gestão municipal. E aí o nosso boletim atualizado da última sexta-feira. Essa o doutor Nilson sabe que sexta-feira eu passei quase que o dia todo na Secretaria de Saúde de Fortaleza. Fui convidada pela equipe, pela doutora Joana, pelo doutor Nélio, para discutir exatamente esse trabalho das arboviroses, porque nós não fomos permitidos, né, de fazer visitas nos domicílios. Então, nós tínhamos que fazer aquele trabalho no pé domiciliar. No Cedro, nós fizemos diferente, numa conversa com todos, né, com a equipe, com o comitê, você que acompanha, nós decidimos que nas casas que normalmente elas dão positivas, nós íamos trabalhar, sim, a entrega, pega ali o cabo para eu carregar, por favor, a entrega da pastilha, porque nós trabalhamos com espinosade, e aqui cabe um agradecimento grande. Doutor Nilson, o governo federal tem 5 anos, que ele vem com dificuldade na aquisição de insumos para o trabalho de endemias. Então, nós nem estamos recebendo larvicida, nem inseticida com regularidade e com suficiência para o trabalho. Então, estamos vendo a cada dia um quantitativo menor de insumos para o trabalho. Isso sacrifica muito o município. Município que já vem utilizando de 25% a 28% do seu recurso próprio para trabalhar as ações. Nós não temos o reconhecimento do número de agentes de saúde,
O senhor sabe que nós temos 20 e recebendo por 6. Isso é em todos os municípios do Brasil. Então, a folha de pagamento é feita pelo município e, para completar, nós não temos os insumos. Mas aí no Cedro, em nenhum dia, nós ficamos sem os insumos. Então, nós compramos o larvicida, compramos o inseticida, mais bombas costais para fazer o trabalho de bloqueio, né? E sabíamos, sim, que íamos ter uma dificuldade muito grande, que aqui a gente continua pedindo às donas de casa, que são as que mais ajudam a secretaria, né? Naquela faxina que a gente, toda sexta-feira, pede para que a dona de casa faça, que são eliminando, né, os locais, os reservatórios que possam fazer a proliferação da larva, né, em mosquito, aquela semana que é necessária para ele se transformar de larva até mosquito alado, o mosquito voando e fazendo a transmissão, que é nessa fase aonde a fêmea faz a transmissão. Então, todo esse trabalho, todo esse cuidado, Nilson, foi feito pela Secretaria de Saúde para que a gente não parasse com as ações de controle. E aí você veja que, mesmo envolvido com a pandemia do Covid, nós fizemos 58 notificações, ou seja, nós estávamos atentos, sim, às pessoas que tinham sintomas, né? Os nossos profissionais não pararam de trabalhar quem tinha sintomatologia, nós descartamos 24, confirmamos 30, e a rapidez para que a gente pudesse confirmar e fazer o bloqueio naquela localidade foi também devido à compra de teste rápido. Outra situação que nós tivemos importante e que não pode ser uma ação pontual, ela não pode ficar sendo uma ação pontual, ela tem que ser uma ação constante, é não esquecer que nós temos Zika, né, aí pelo estado todo. Claro que nós não estamos numa grande quantidade de Zika, mas nós temos chikungunya e temos Zika. No Cedro, nós tivemos 7 notificados e tivemos todos descartados, 6 descartados e 1 está em investigação. Mas nenhum foi confirmado para chikungunya. E Zika, nós tivemos 2 suspeitas, mas 2 descartados, não tivemos nenhum confirmado. Então, essa situação de controle, mesmo na época de pandemia, Nilson, o Cedro continuou, né, até, e não deixamos de ter insumos para o trabalho. Os nossos agentes de endemia, todos eles trabalhando com EPI, trabalhando, os que fazem o bloqueio, eles têm a máscara, desde o macacão apropriado, a bota, todo o EPI que é necessário para o trabalho, bem como para os outros trabalhos, porque os nossos agentes de endemia também fazem a desinfecção aí no município. Então, assim, é uma gratidão que a gestão tem a todos eles, não só os agentes de endemia, de saúde, enfim, a todos eles. Nós temos uma gratidão muito grande pelo trabalho que está sendo realizado no município de Cedro. Então, nós estamos aí numa situação confortável, fizemos uma avaliação geral, no caso, eu que estava participando pelo COSEMES, representando todos os municípios, junto com a Roberto, que é a responsável pela Secretaria do Estado, nós fizemos um levantamento de como estava o Estado. E o Cedro, perto do que nós estamos vivendo, né, porque nós temos municípios em epidemia de dengue, com mais de 900 casos, com 500 casos, com 1.000 casos, Fortaleza com 4.000 casos, que para Fortaleza eu elogiei muito, porque Fortaleza já esteve numa situação muito difícil, significa dizer que as equipes de saúde da família de Fortaleza trabalharam muito também, né, os agentes de endemias. Então, eu fiquei muito satisfeito com a reunião. Claro, a gente fica triste porque vê epidemia de gestores, colegas nossos, sofrendo com a pandemia
de Covid, mais epidemia de dengue. Porque as pessoas que adoecem de dengue, um percentual delas também precisa de hospital. Então, nós não podemos estar num momento como esse, né, com pacientes no hospital por dengue, chikungunya e zika e paciente com Covid. Quer dizer, uma situação muito difícil para o gestor. E o Cedro, nós nos mantivemos no controle, né, das arboviroses, graças a Deus, e com repelente para nossas gestantes, assim, com todo cuidado. Nós não paramos nenhum trabalho referente à arbovirose. Fizemos todas as borrifações que foram necessárias. Secretária, o que chama a atenção também são os números. Aí eu quero essa complementação do prefeito em relação a isso. No último boletim divulgado, dia 26 de junho, nós tínhamos aí confirmado 19 casos. Saltamos aí, nesse último boletim do dia 3 de julho, para 30 casos. É algo, né, prefeito Nilson, que preocupa aí, principalmente as pessoas que estão na live agora nesse momento, estão ouvindo pela Mandacaru FM. Esse período da quarentena, as atividades em casa, elas devem permanecer para que nós não possamos aí ter, né, acúmulo de água, limpar os quintais. Essas medidas e dicas sempre são importantes. A sua palavra é muito importante nesse momento, né? Olha, importante demais o trabalho que a gente vem ao longo desses 8 anos, certo? Nós temos tido um cuidado muito grande. Eu quero mandar aqui um abraço para o Ivan Monteiro e para o Jonas, todos os agentes de endemias que têm feito um trabalho importante. Essa questão de comprar esse larvicida é uma ideia também nossa, porque os próprios agentes de endemias, esse larvicida que era dado no começo pelo governo federal, ele não era efetivo, ele não fazia, não matava as larvas. Então, a gente ficava numa situação muito difícil, porque como trabalhar com larvicida que não tem eficácia, tá certo? Então, foi uma decisão nossa de poder trabalhar com alguma coisa que preste realmente, e quem está comprando isso é o município. Isso aí é uma política de governo federal, mas que a gente não pode ficar esperando por ele, porque, infelizmente, nem chega, e quando chega, a qualidade desse larvicida é muito ruim, tá certo? Infelizmente, é uma verdade isso aí, e talvez uma das coisas que estejam fazendo com que essa epidemia de dengue ela se torne crônica, porque um dos aspectos da utilização, primeiro é que não chega o larvicida, segundo que quando chega ele tem esse problema. Então, é importante, temos aí um trabalho que foi continuado com a Universidade do Ceará, nessa questão das arboviroses, para toda essa nossa situação. Um trabalho que vai ser muito importante agora, Marcel, é justamente a mudança da nossa adutora. Aí o que é que tem a adutora a ver com dengue, né? Tem muito a ver com dengue, porque quando nós colocarmos aí, até o próximo mês, a nova adutora, nós teremos uma quantidade maior de água chegando no município de Cedro. Isso vai fazer com que a gente possa distribuir essa água com mais regularidade para chegar em todas as casas, tá certo? Hoje, a quantidade que vinha naquela adutora era pequena, a água, porque tem os vazamentos, porque a água não chegava em quantidade adequada, e isso tem dificuldade. Então, nós teremos uma nova adutora com um volume necessário de água chegando e faz com que as pessoas não precisem acumular água em potes, em bacias, em baldes e tal, e com isso desenvolver aí a questão da larva do mosquito. Então, é importante demais isso aí, é uma questão estrutural. O governo tem, só nesse projeto aí da adutora, um investimento de mais de 12 milhões de reais, que está sendo executado hoje no município de Cedro, através da CAGES. E eu quero aqui agradecer ao nosso governador Camilo, quero agradecer à CAGES, e em nome do Helder Cortez, tem sido assim, um parceiro muito bom, o Júnior, que é o nosso, Gilberto Júnior, que é lá da CAGES, lá do Juazeiro também, nos ajuda muito nesse processo. Então, são coisas que se conectam e são importantes e que a gente vai deixar aí essa estrutura dessa adutora
numa situação melhor, porque nós vamos ter água, com certeza, em maior quantidade e também em qualidade, né? Nós teremos água tratada, adequada, e que essa água, eu digo isso porque visitando e vendo, né, essas situações, como agora passei esses dias agora lá na comunidade da Várzea Feia, né, passando ali o riacho da Vaca Brava, que vai ali correndo, ele cai diretamente ali no riacho São Miguel. E, num tempo passado, quando não tinha essa adutora, todo o esgoto de Cedro desce ali pelo aquele riacho. Viu, Salnara? E ele caía no riacho da Vaca Brava, todos aqueles esgotos das ruas, vocês terem uma ideia, cai no riacho da Vaca Brava, ali por trás da Matança, ali, da antiga Matança, que a gente, o Alto da Matança. Essa foi a primeira aula que você me deu quando eu cheguei no centro. Pois é. E aí, quando essa água chegava ali, ela ia toda ali para o riacho da Vaca Brava, cai no riacho São Miguel, e menos de 1 quilômetro depois, Salnara, essa água era captada pela CAGES e trazia para o Cedro, bombeado para o Cedro. Tá certo? Então, a gente tinha aí uma água de péssima qualidade, tá certo? Existia até ações contra a própria CAGES, realmente é um tempo difícil, tá certo? E que a gente consegue resolver com essa adutora e vai ser muito bom para a gente diminuir essas possibilidades. Quer dizer, quantas patologias, quantas doenças não São tem. 3 curvas, Nilson, que a gente acompanha. Das doenças de veiculação hídrica, que no SED tinha demais hepatite viral, diarreia, que assim que colocou a adutora, nós tivemos logo um decréscimo de 60% no número de diarreia, você lembra disso? E a gente vem acompanhando até hoje. E a segunda coisa que a gente acompanha, que é nas arboviroses, né? A última epidemia de cedro foi em 2008, com aproximadamente mais de quase 900 casos. Isso informado, fora a subnotificação. Então, foi a última epidemia aí do município. Não, naquela época eu me lembro muito bem. Foi só esses casos foram os que foram notificados no começo. Depois, como todo mundo já era praticamente, eu acredito que alguns milhares de pessoas que contraíram, Exatamente. né, naquela época no município de Cedro. Então, foi uma época de milhares de pessoas, né? Foram O acometidas. Vitor tem aí um depoimento muito forte com relação a essa época aí de atendimento. Ele fazia parte do atendimento do hospital. Então, eu quero aqui, Sandra, tem alguma coisa para apresentar mais, Marcel? Temos 2 perguntas de internautas que estão aqui acompanhando a gente. E aí a gente encerra, fecha esses 10 minutos aqui, que nós estamos ao vivo também pela Mandacaru. E essas 2 perguntas que eu separei são de internautas que estão realmente com dúvida, né? Quanto aqui a uma pergunta, a Gabriela Souza, ela está perguntando: boa tarde, Marcel. Gostaria de saber quais procedimentos e precauções o hospital está tomando quanto às gestantes que estão próximos a ganhar bebê, né? Aquele cuidado, Samara, que você falou, desde o posto de saúde ao pré-natal, aos repelentes. Exatamente isso. A nossa unidade limpa faz o pré-natal. Nós fazemos o ultrassom agora no Cedro. Nós não estamos deixando essa gestante sair do Cedro. Foi feito um convênio para fazer todos os ultrassons das nossas gestantes. Elas fazem um acompanhamento de risco nessa unidade limpa. E lá no hospital é completamente separado o atendimento da gestante para o atendimento de quem tem Covid. Então, não tem a contaminação cruzada, né? Porque os espaços que são ocupados pela gestante não são ocupados por esses pacientes. Esses pacientes eles ficam em isolamento no hospital. Esses leitos foram feitos lá no final da unidade hospitalar e o paciente fica em isolamento. Todo paciente de Covid ele é tratado em isolamento. A gestante ela tem sua área limpa para fazer o seu parto, o centro cirúrgico é limpo, paciente de Covid não está em centro cirúrgico. Então, não tem esse perigo da contaminação cruzada. E esse paciente só sai do isolamento quando ele não está mais em transmissão, né? Então, são feitos todos os cuidados que é preciso ter também no tratamento a isso. E outro cuidado, Gabriela,
que nós tivemos foi que as pessoas do Cedro não ficassem indo para o hospital. Por isso que nós estendemos o horário de saúde da família até às 21 horas, certo? E também aos sábados e domingos, fazendo toda a medicação injetável, tudo que era necessário, as observações nas unidades de saúde da família, nessas 3 unidades, para não ser preciso a pessoa procurar o hospital. O hospital ficar exatamente para quem precisa. E isso resolveu. Nós temos acompanhado os atendimentos do hospital e temos visto que realmente só foi atendido quem tinha necessidade de estar ali. E temos o cuidado também que nós temos uma urgência para COVID e temos uma urgência para não COVID. Então, o paciente que ele cai na rua, que tem um acidente, ele entra por um local para a sua urgência ou emergência. E o paciente com COVID, ele entra na outra urgência, que a gente separou exatamente onde fica o leito. Ele entra por lá e sai direto no seu leito para ficar no isolamento. Ele não fica rodando no hospital. Tem uma pergunta do Itamar, ele até perguntou assim, boa tarde, vão abrir mais leitos de UTI na região Centro-Sul, né? Uma pergunta mais regional e vocês só... Abriu, sim, 34 leitos só ontem. Aliás, desculpa, mais disso, 50 respiradores chegaram ontem no Hospital Regional do Cariri. Ontem eu acompanhei com a Tereza, que é a nossa superintendente aí, viu, doutor Nilson? 50 respiradores chegaram lá no hospital, chegaram respiradores em Brejo Santo, respiradores no Crato e respiradores em Barbalha. Então, nós tivemos respirador em todos esses municípios. E já tínhamos a informação que o senador Eduardo Girão tinha mandado respiradores também a mais para Iguatu e para Icó. Então, nós aumentamos muito a capacidade, né, de leitos aí na região, sim. Pronto, para a gente fechar aqui, Salnari, eu queria até colocar na tela, né, também importante, o Disque Covid e esse Central de Apoio Emocional, né, são 2 telefones que têm demonstrado realmente ali agilidade na informação, até mesmo antes da população ir até a unidade básica de saúde, né, eles têm aí acompanhado e recebido até as dúvidas, né, é importante demais isso. Esse do apoio emocional, Marcial, nós vamos fazer uma apresentação com a psicóloga, do mesmo jeito que nós apresentamos o projeto, nós vamos apresentar os números de atendimento, o quantitativo de atendimento que nós fizemos, porque isso é extremamente importante, porque ele atende toda a população. Então, nós temos o Disque Covid, que é o 99325-2186. Esse é onde a gente atende as pessoas, e nós temos outros números que são do monitoramento, e temos uma central de apoio emocional que faz o atendimento no 99680-5819. Né? Você pode ligar por videochamada, ligar só para conversar com a psicóloga, ou se você quiser um atendimento presencial, ela marca o horário. Enfim, da forma como você achar que deve ser seu atendimento e que ela também fizer sua avaliação e achar, você vai ser atendido pelos nossos profissionais. Tá aí, né? Secretária, obrigado aí pela tua participação, obrigado, prefeito, também por esse encontro. A gente está fechando aí 1h30 de entrevista, mas algo a acrescentar? Uma ideia aí que eu estava aí com a secretária propondo, Marcel, é justamente o seguinte, a policlínica, né, ela tem ficado para nós estamos lá, não estamos levando ninguém para a policlínica, eu acho que a gente tem que proteger, dentro do possível, a nossa população, para que não possa trazer mais complicação do que nós já temos, tá certo? Então, uma forma de proteger, por exemplo, a gestante, ela já falou que as gestantes não estão indo para lá, e estão fazendo agora ultrassom no Cedro. Mas, além disso, existem algumas coisas que eu estava discutindo com a Salnara e já colocando aqui para o presidente do consórcio, que algumas especialidades nós estamos propondo para que a gente faça uma videoconsulta, consulta por vídeo, né, juntamente com o profissional especialista lá no ICOM, ele está lá na policlínica com o prontuário do paciente, e o profissional, outro médico aqui no município de Cedro, também com o prontuário dele acompanhando, para que a gente pudesse fazer uma videoconsulta,
tá certo? Então, 2 profissionais médicos e especialistas no ICOE, por exemplo, o dermatologista ou o cardiologista, para aqueles pacientes que já estão acompanhados. Então, para que a gente não pudesse expor os nossos pacientes, que a gente pudesse aumentar ou melhorar esse atendimento em algumas especialidades. Nós estamos propondo, espero que isso seja aceito pela nossa policlínica e a gente possa começar a fazer esses atendimentos com essa característica aqui, podendo melhorar o nosso atendimento das pessoas que precisam da avaliação do especialista, tá certo? Então, seria uma condução aí que a gente está tentando agora sensibilizar a policlínica para que a gente possa melhorar o nosso atendimento de atividade de especialidades, tá certo? Porque na parte da atenção básica, essa é uma responsabilidade nossa, mas na parte de consultas especializadas, aí a gente vai precisar deles, e se a gente puder ampliar, e se for possível, ampliar o máximo possível, para que a gente possa ter esses atendimentos aqui externados para a população, sem precisar ter que ir naturalmente para lá. É evidente que muitos pacientes vão ter que, no futuro, ter que ir, de qualquer maneira, um primeiro paciente, ou para fazer um exame, não tem como fazer pelo teleatendimento, mas eu acho que pode ser uma situação que pode, em alguns casos aqui, em algumas especialidades, poder fazer esse acompanhamento melhor. Tá certo? Então, quero aqui agradecer ao Ítalo Janieri, à Rádio Mandacaru, agradecer aí a disponibilidade da secretária, muito atenta aí com todos esses fatos. Você, Marcel, que tem nos ajudado muito, tá certo? Não teve nem tempo de tirar a barba hoje, mas quero dizer, só para descontrair, mas para dizer da importância desse nosso bate-papo com a população. É importante porque não há outra coisa mais importante nesse momento do que a informação. Ela é muito importante para que a gente possa, não é que a gente queira só convencer, as pessoas precisam compreender toda essa sistemática, acreditar que a gente utiliza as atividades sejam científicas para que a gente possa tirar proveito disso. Então, não é nenhuma coisa aqui que a gente possa se responsabilizar que é aquilo que a gente não está fazendo baseado em evidência científica. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a secretária e logo teremos, na próxima semana, mais novidades boas para a nossa população sobre a questão da saúde no município de Serra. Obrigado, Sayonara, pela tua participação também aqui com a gente. Obrigada. E eu queria dizer, Nilson, que não só isso, mas em tempos de pandemia requer uma liderança forte, sólida, e você tem mostrado essa liderança, né, aí lutando com a prece, né? Tem se destacado o trabalho que você tem feito em prol aí dos municípios e na liderança também no nosso município, essas tomadas de decisão acertadas, né, que nós tivemos e que nos mantivemos com essa direção em fazer esse trabalho, e você se mostrou isso tanto no trabalho no comitê com o governador, na defesa desse trabalho que deve ser feito. Então, acho que essa liderança ela foi fundamental para que a gente pudesse desempenhar bem o trabalho aí, porque você sabe que depende mesmo, né, de um gestor que tome a decisão. E, graças a Deus, nós tivemos esse apoio condicional aí seu. E amanhã, claro, nós vamos sentar, porque a vida continua, nós estamos sempre planejando, e amanhã nós já combinamos de estar planejando aí novidades para a semana, né, para iniciar a semana aí no Cedro, nesse controle do coronavírus. Né? E a reunião com o doutor Cambeto, que são as salas de estabilização. Isso vai ser um legado nos municípios imenso, né? As pessoas poderem ter uma estrutura, mais ou menos como uma UPA, que é isso, uma sala de estabilização, é uma unidade pequenininha, mas que ela possa dar conta de estabilizar um paciente para que ele vá com segurança, né, para a sua unidade de referência. Então, um abraço a todos, boa noite, obrigada a Amanda Caru e o Ítalo Janieres, mais uma vez, pelo seu espaço. E obrigada, Marcel, pelo trabalho. Certeza. Até para lembrar também aqui, prefeito, importante, né? Nós estamos ouvindo pela Mandacaru FM, no rádio, tem pessoas que estão mandando no conforto de casa, ouvindo pela TV,
né, que a tecnologia está proporcionando isso, pelo celular, ou seja, esse contato aqui entre o sábado e domingo é importante demais para a população ficar atento, o que foi notícia, o que foi destaque, o que será ao longo dessa semana, porque o trabalho não para mesmo, né? Obrigado pela participação de você. Tá aí, gente. Obrigado, Obrigado boa aos noite. ouvintes também. Hashtag fique em casa. E para lembrar, hashtag, né, fique em casa. Tchau, tchau.